Bom dia, galerinha! Estão preparados para mais uma aula de espanhol? Hoje a gente vai fazer uma viagem para Bolívia. Localizada na América do Sul, a Bolívia limita-se com o Brasil aqui, ó, ao norte, aqui ao leste, também com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile e com o Peru. Agora, gente, olha que interessante, eles não têm nenhuma saída para o mar. O que significa Equeco? Equeco significa Deus da abundância. Pois é esse bonequinho aqui, ó. Equeco é o Deus da abundância na mitologia boliviana, andina e do altiplano. Ele é representado por uma estátua de um homem pequeno, um pouco gordinho, com a vestimenta tradicional boliviana e leva os braços levantados para os lados, que a gente chama de alacitas, que são miniaturas de coisas que a pessoa deseja ganhar. Isso acontece quando acontece entre el año viejo e el 24 de enero, ou seja, lá para o Réveillon. Interessante esse folclore, né? Como essa festividade, a Bolívia tem muitas outras muito criativas. Então, que tal vocês darem uma pesquisada sobre a Bolívia, só para vocês ilustrarem? Não quero nada escrito, é só mesmo vocês terem imagem, conhecerem melhor a Bolívia. Gente, vamos fazer uma revisão sobre divisão silábica, tá? A gente já fez a atividade semana passada, trabalhando nas formas mais simples, porque as formas mais simples são completamente iguais ao português, e aí traz só um detalhezinho ou outro diferente do português, que a gente vai ver aqui. Primeiro ponto, como é que se classifica enquanto ao número de sílaba? Semelhante ao português. Eu falei semelhante. Semelhante não significa que é igual. Monossílabas são palavras que só têm uma sílaba. Bissílaba. Em português a gente diz di, com D, di. Em espanhol a gente fala bi, de dois, tá? São palavras que têm duas sílabas. Trissílaba, três sílabas. Polissílaba, quatro mais sílaba. Prestando atenção que em espanhol não pode existir dois S's. Bom, regras de divisão. Nós temos que uma consoante entre duas vogais, o que é que acontece? Se agrupa com a segunda vogal, amo. Nós temos aqui a consoante M. Esse M vai ficar com a primeira vogal ou vai ficar com a segunda vogal? Ele vai ficar com a segunda vogal. É muito semelhante ao português. O que eu quero chamar a atenção, que poderia criar uma dúvida aqui para vocês, seria esse H, porque ele é mudo. Então, essa regra nos ajuda a pensar quando for usar palavras que têm um H. Então, tem um H, que é consoante, está entre duas vogais. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, vão agrupá-lo com a segunda vogal e não com a primeira vogal. Duas consoantes, veja, o R e o M, entre vogais, a primeira vai ficar com a primeira vogal e a segunda vai ficar com a posterior. Então, consoante, vogal. Consoante, vogal. A exceção é quando a segunda vogal é um L ou quando a segunda consoante é um R, já que ambas se unirão e formarão uma segunda vogal. Por exemplo, olha, PLA, BLA, GRE, BRA. Semelhante ao português, então é facinho. E aí, o que acontece quando são três consoantes entre vogais? Mesma coisa de português. Já disse que é muito fácil, né? As duas consoantes ficam com a primeira vogal e a última consoante com a vogal posterior. E quando houver a consoante L e a consoante R, ele não vai seguir essa regra, tá? O que vai acontecer então, gente? Vai acontecer o seguinte. Nesse caso, as duas últimas consoantes se unirão com a vogal posterior. Então, vai ficar o FL junto com a que vem depois. O T e o R, por exemplo, vai ficar com a vogal que vem depois. Repetindo, são três consoantes. Qualquer consoante vai ficar com as duas primeiras consoantes com a vogal anterior e a outra consoante com a vogal posterior.
Porém, se essa consoante for L ou for R, o que acontece? O L e o R vai ficar junto com a consoante, com a vogal posterior, tá? Igual ao português. 4 consoantes entre duas vogais. As duas primeiras se unirão, vejam aqui, ó. As duas primeiras se unirão com a primeira vogal. E as duas posteriores com a vogal que vem depois. Então, as duas com a primeira vogal e mais duas com a segunda vogal. Também igual ao português. É muito fácil. A parte mais importante desse assunto está aqui, ó. Porque ele é diferente do português. O L doble, o R doble, ele não se separa, tá? Os dois R's em português devem ser separados. Porém, em espanhol, não. Por que não? Porque ele é uma letra só, tá? Então, ele não pode ser separado. Ele fica os dois juntinhos na sílaba, assim como o L doble. Beleza? Agora, só fazendo uma revisão, ó. Preste atenção. Orro, quer dizer, preste atenção. Em espanhol, não existem as combinações SS, o NH, o LH e tampouco a letra C cedilha. Lembrando também que não existe o som do Z. Não existe o som dos A, Z, Z, Zozu. Existe a letra. Mas a letra do Z tem um som de S. Sapato. Tá bom? E as letras são femininas em espanhol. A gente diz la A, la B, la C. Enquanto em português a gente diria o A, o B, o C. E aí, galerinha, mais um vocabulário, preparados? Vamos lá, repitam com a professora, tá? Vai ser bem rapidinho. Microbus, autobus, coche, coche é carro, caminhoneta, táxi, caminhão, patines, patineta, bicicleta. Olha, a gente usa mais a palavra bici, que é uma abreviação, né, que a gente chama de apócope de bicicleta. Moto, avião. Avião, veja, o som do V é quase fechado. Então, não é avião, é avião, quase B. Helicóptero, avioneta. Avioneta é o quê? Um bimotor. Então, a palavra avioneta, na verdade, é um diminutivo da palavra avião. Globo, cohete, tá na cara que é foguete, né? Dirigible, dirigível. Gente, essa é a parte mais importante do assunto de meios de transportes, é o uso da preposição. Quando a gente vai usar a preposição em e quando a gente vai usar a preposição a. Em português, a gente usa, quando for a preposição a, mais ou menos semelhante. Eu digo, vou a pé, vou a cavalo. Aqui também em espanhol, voy a pie, voy a caballo. Porém, com a preposição em, é diferente. Então, vocês têm que ter atenção. Eu falo assim, vou viajar de avião, vou de trem, vou de carro. A gente usa a preposição de. Porém, em espanhol, a gente não vai usar a preposição de nesses casos. A gente vai usar a preposição em. Então, você vai dizer, voy em autobus, voy em moto, voy em coche, voy em bici, voy em caminhão, voy em caravana, voy em metro. Eu esqueci de explicar metro, e metro é muito importante, tá? No outro slide não apareceu a palavra metro, vocês vão aprender agora. Metro significa metro, porém, existem variantes linguísticos, né? Por exemplo, na Argentina, eles não falam metro, eles falam subte. Subte porque vai por baixo, né? Subterrâneo, ranel. Em trem, em helicóptero, em globo, se pode dizer também aerostático, em avião, em barco. Gente, no caso de autobus, existem muitas variantes linguísticas. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguns países chamam de autobus, microbus, somente bus. E o mais interessante é que tem um país que chamam de guagua. E mais interessante ainda, porque esse guagua em um país significa ônibus e outro país significa recém-nascido. Olha que loucura! Assunto novo, a gente vai trabalhar com verbos. A gente vem trabalhando com o presente, né, até então, e agora a gente vai começar com o condicional. O verbo na condicional traz uma ideia de condição. É fácil? E é mais fácil ainda porque a sua terminação é muito semelhante ao português. Olha, a mesma coisa que eu falo em português, bem parecido, a gente vai falar também em espanhol. Então, veja, ó, hablaria,
Eu hablaria. Em português seria como? Eu falaria, igualzinho. Comeria. Em português eu falaria como? Eu comeria. Eu viveria. Em português eu falaria como? Viveria. Então, veja, eu hablaria, tu hablarias, ele hablaria, nosotros hablaríamos, vosotros hablaríais, eles hablariam. A gente vai trabalhar aqui, hoje, somente com os que são regulares. Vamos lembrar rapidinho o que é isso? Significa que o seu radical, o verbo é hablar. Acompanhe aqui. Então, eu vou tirar a terminação. Qual é a terminação do verbo hablar? O AR. Qual é a terminação do verbo comer? R. Qual é a terminação do verbo beber? IR. O que sobra a gente chama de quê? Esse HABL a gente chama de radical. Esse só OM a gente chama de radical. Esse VIV significa radical. Em espanhol, esse radical a gente chama de tema. Quando ele é regular, eu pego esse radical e copio aqui em todas as pessoas. Vejam, ó, que é igualzinho. É igual em todas as pessoas. Isso mostra que o verbo é regular. E essa terminação aqui, eu vou usar com todos os verbos, tanto terminados com AR como ER e IR, tem a mesma terminação. Não importa a sua conjugação se é da primeira, como é mesmo primeira? São os verbos terminados com AR. Não importa se é da segunda, como é mesmo da segunda? Verbos terminados com R. Não importa se é da terceira, como é mesmo a terceira? Verbos terminados com IR. Por quê? Por quê? Porque não importa como ele vai ser terminado, porque nós vamos usar sempre a mesma terminação. E detalhe, essa mesma terminação é muito parecido com o português, é praticamente igual. Gente, quando é que vocês vão usar esse condicional? Quando trouxer uma ideia de condição, lógico. Quando trouxer uma ideia de desejo, né? Quando você quiser ser educado, né? Mais cordial com a pessoa. Então, você fala, eu gostaria que você me mostrasse aquela blusa. Então, você está querendo ser agradável, você quer ser educado, cordial com a pessoa. Então, a gente usa o qual? Condicional. Olha aqui, me gustaría ganar la lotería. Me gustaría viajar al Caribe. Me gustaría ir al cole. Me gustaría ver a mis amigos. Enfim, vejam que a ideia do condicional traz também uma ideia de desejo e traz também uma ideia de cordialidade. Beleza? Ótimo. Agora, observem. Essa terminação do condicional é um dos verbos mais fáceis, primeiro, porque é praticamente igual ao português, segundo, a gente vai usar a mesma terminação para todos os verbos nas três conjugações. Olha, o verbo comprar termina com a R, primeira conjugação. O verbo vender termina com a R, né? Segunda conjugação. Abrir termina com IR, terceira conjugação. E olha, a terminação é simplesmente igual. Igual nas três conjugações. Então, vocês só vão precisar decorar. Porque lembra, primeiro a gente decora, depois a gente repete, depois a gente internaliza e só aí vem a aprendizagem. Então, vocês só vão precisar decorar uma terminação. E essa única terminação vocês vão usar e vão aplicar em todos os verbos, não importando se é da primeira conjugação, da segunda ou da terceira. Beleza? Contanto que ele seja um verbo regular, né? Então, veja, vamos ver como é que fica? Verbo comprar. Eu compraria, tu comprarias, ele compraria. Nosotros compraríamos. Vosotros compraríais e eles comprariam. Vender. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nosotros venderíamos. Vosotros venderias, eles venderiam. Abrir. Eu abriria, tu abririas, ele abriria. Nosotros abriríamos. Vosotros abriríeis. Abririais. E eles abririam. Facinho. Galerinha, é hora de pausar o vídeo e buscar o livro e abrir na página 40. Ok? Preparados? Vamos começar. Primeiro passo, a gente vai ler. Segundo passo, vocês vão identificar nesse texto os verbos que nós terminamos de estudar, ou seja, verbos na condicional. Vamos lá? Que hariam estes jóvenes para cambiar o mundo? Haria de todo para dar-lhes a todos as mesmas oportunidades em la vida. Quem disse isso? Lucidan. De onde? Da Grã-Bretanha.
Foi que ela disse que fariam esses jovens para mudar o mundo. Faria de tudo para dar-lhes a todos as mesmas oportunidades na vida. Foi isso que foi dito. Ok. O que eu quero chamar a atenção aqui? Os verbos que estão na condicional, ariam e aria. Ariam no plural, aria no singular. Que significa o quê? Fariam e faria. Quero chamar a atenção para estos. Estos é pronome ou é adjetivo? O que vocês vão fazer? Estes acompanha a palavra Robbins, revisãozinha, tá? Então, ele é adjetivo. Lembrando que este, o plural é estos, com O. Esse, o plural é essos, com O. Aquele, o plural é aqueles, com O. Preste atenção no todo. Todo significa tudo e não todo mesmo. Tudo, já que há todos mesmo. Ninhos, aqui a gente na página 41 vai identificar primeiro o título do texto, que diz que país é este? Observe que a gente usa o ponto de interrogação de cabeça para baixo no início da pergunta e normal no final, belezinha? Observe que o que também tem um acento, porque ele está fazendo a pergunta. Quando ele está na pergunta, tem acento. Quando ele não faz parte da pergunta, ele não tem acento. Plantaria milhões de árboles e construiria escolas para todos os niños e niñas del planeta. Quem disse isso? Javier Lopes. De onde ele é? Espanha. Cadê os verbos? Plantaria, construiria. O que ele diz? Que ele plantaria milhões de árvores e construiria escolas para todos os meninos e meninas de onde? Do planeta. Já Sérgio Alves de Souza, sabe de onde ele é, gente? Do Brasil. Ele disse o seguinte: pondría fin a todas as diferenças sociais e mantendría as diferenças culturais. Em nosso planeta não haveria pobreza, toda a gente viveria com dignidade. Então, veja, quais são os verbos? Pondría, mantendría e viveria. Tem mais um aqui. Abria, tá? Foi o que ele disse. Ele disse que gostaria de fazer o quê? De colocar fim a todas as diferenças sociais, de manter as diferenças que são culturais. E em nosso planeta não haveria pobreza. Toda a gente viveria com dignidade. E por último, a gente vai ver no próximo slide. E os últimos textos são: criaria mais reservas para as espécies em peligro de extinção, como tigres, gorilas, orangutanes, pandas e ballenas. Protegeria as reservas naturais. Quem disse isso? Nana Krebs. De onde? Da Dinamarca. Os verbos criaria e protegeria. O que ela faria? Ela criaria mais reservas para as espécies em perigo de extinção, como tigres, gorilas, orangotangos, pandas e baleias. Também faria o quê? Protegeria as reservas naturais. Maria Colón, da Guatemala, diz o seguinte: acabaria com el hambre no mundo e haria lo possível e lo impossível para acabar com as guerras. Então, ela usa o verbo acabaria e usou o verbo haria. Somente esses dois. O que ela faria? Ela acabaria com a fome. El hambre significa fome. El hambre é masculino em espanhol, mas em português ela é feminina, a fome. Então, acabaria com a fome no mundo e faria o possível e o impossível para quê? Para acabar também com as guerras. E Cal, da Alemanha, diz assim: instalaria turbinas de vientos em los lugares donde el viento está naturalmente canalizado para generar energia. Em las laderas de las montanhas, em áreas abertas e planas. Também pondria mini turbinas entre os rascacielos de las grandes ciudades. Os verbos são instalaria e qual foi o outro? Pondria, né? Ele gostaria de instalar turbinas de vento nos lugares onde há vento e mini turbinas em los rascacielos. Vocês não sabem o que é rascacielos? Sabem? São arranha-céus das grandes cidades. Bom, agora olhem para o desenho. Esse desenho foi feito por uma criança, assim, da idade de vocês, lá na Espanha. E adivinham o que ele sonhava ser? Ele sonhava ser um toureiro. Pois é. E vocês, será que tem alguém aí na sala que gostaria de ser toureiro? Ou vocês são daquela banda de que não gosta desse tipo de esporte com animais porque machuca o animal, porque maltrata o animal? Pense aí, depois me contem. Mas, agora, continuando a ideia de profissões, o que eu vou querer? Duas coisas aqui dessa tela. Primeira coisa, a
Assim como esse garotinho se pintou, né? Fez um desenho. A gente chama de dibujo em espanhol. Desenho é o quê? Dibujo. Então, ele fez um dibujo porque ele é um desenhador. Se chama, quem faz dibujo é desenhador ou dibujante, que é tipo um cartunista, né? Trabalha fazendo os desenhos. Então, esse que trabalha fazendo desenho. Em português, a gente chama de cartunista ou desenhista. Em espanhol, a gente vai chamar de quê? Desenhador, dibujante. O que ele faz? Ele hace dibujo. Então, esse menino, na Espanha, ele se desenhou como um toureiro, porque ele sonha crescer e ser um toureiro. Alguém na sala aí quer ser toureiro? Bom, então vamos pensar assim. Vocês vão escolher dentre essas profissões que tem na tela, qual profissão vocês gostariam de exercer. Se não tiver aí na tela, vão escrever lá embaixo nos comentários qual profissão vocês gostariam de ser e a gente vai descobrir como se fala em espanhol, beleza? Vamos revisar aqui esse vocabulário que temos na tela, mas eu quero que vocês anotem no caderno as profissões que estiverem na tela que se referirem à profissão da família de vocês. Vamos imaginar, a mãe de vocês é professora. Se sua mãe é professora, você vai escrever lá no seu caderno, mi madre es professora. Vamos imaginar que sua mãe seja veterinária. Vocês vão escrever lá no caderno, mi madre es veterinária. Vamos imaginar que seu pai seja ingeniero. Você vai escrever como? Mi padre es ingeniero. Ou, seu irmão é médico. Mi hermano es médico. Minha tia é advogada. Mi tia es abogada. Minha prima é dentista. Mi prima es dentista. Meu tio é camareiro. Vocês lembram o que é camareiro? Não lembram? A gente também pode chamar de moço. É o quê? É o garçom. Então, mi tio é camareiro. E aí vocês podem usar o restante do vocabulário que a gente já viu na maior parte. Carteiro, cocineiro, cozinheiro, fotógrafo, mecânico, albanil. Lembra que é albanil? Pedreiro, jardineiro, fontaneiro. E essa é nova, ó. Fontaneiro. O que significa fontaneiro? Fontaneiro significa encanador. Peluqueiro, a gente já viu também. Peluqueiro é cabeleireiro. Mi madre es peluqueira, né? Porque ela é cabeleireira. Mi madre es peluqueira. Pintor, taxista, policia. Condutor é motorista. Professor, piloto. Enfim, acho que eu já disse todos, não é isso? Então, repetindo o que eu vou querer que vocês façam com essa tela. Primeiro ponto. Escrever a profissão que vocês gostariam de ser. Se tiver na tela, vocês vão apontar lá nos comentários. Gostaria de ser tal coisa. Se não tiver nessa tela, vocês vão dizer em português e a gente vai pesquisar para ver como é que fala em espanhol essa que você quer ser. Depois, vocês vão desenhar no caderno de vocês exercendo essa profissão. Assim como esse menino da idade de vocês, ele fez esse desenho aqui, ó, do toureiro, porque ele sonhava em ser toureiro, vocês vão fazer o desenho de vocês exercendo a profissão de vocês, tá certo? Vamos dizer que, vou imaginar que você queira ser fontaneiro. O que é fontaneiro mesmo? Que lembra? Encanador. Então, você vai se desenhar com os canos, consertando a sua casa, trocando a pia, enfim, a encanação, enfim. Entenderam? Primeiro passo é o quê? Descobrir qual é a profissão que você gostaria de ser. Segundo passo é o quê? Desenhar você exercendo essa profissão aonde? No caderno. E depois, por último, dizer qual dessas profissões que tem na tela alguém da família de vocês exerce. Como? Fazendo frasezinhas. Se sua mãe é policial, você vai dizer, mi madre es policia. Não tem segredo nenhum. Vamos lá? E aí? Olha, a gente já tá terminando, fiquem tranquilinhos, vamos lá? Minha melhor amiga, esse é um texto de um coleguinha que eu trouxe porque eu gostei bastante. É um texto pequeno, mas bem escrito, para mostrar a vocês que vocês precisam aplicar aquilo que vocês aprendem, certo? Não precisa dizer assim, eu não tenho domínio total de espanhol. Ok, eu vou usar com o que eu tenho domínio, eu vou usar aquilo que eu sei.
E aqui o coleguinha fez muito bem isso, tá? Então, usou os adjetivos que já conhece, os advérbios que já conhece, tá ótimo. Eu adorei. Veja se vocês também gostam, ó. Mi mejor amiga, tem aqui, ó, mejor. Mi mejor amiga es mi madre, adorei isso. Ella es una persona muy apacible, tem o muy, que significa muito. Apacible quer dizer gentil. Pues vive ayudando a las personas, creo que sua acción es hermosa. O que foi que ela disse? Que ela é uma pessoa gentil porque ela vive ajudando as pessoas. E ela acredita que essa ação da mãe dela é uma ação muito bonita. A palavra hermosa significa bonita, né? Formosa é um adjetivo também. Aí eu sempre le gusta ser bien. Adorei isso aqui. Por quê? Porque soube usar o verbo gustar, que ele geralmente é difícil de ser usado. Porque é importante você saber, a ella vai concordar com le, viu? E o gusta vai concordar com a ser. Gusta no singular, a ser no singular. Porque tiene um coração muito bueno. Bueno também é adjetivo. E não lhe gusta ver gente triste. Triste é outro adjetivo. Ella es blanca, começa a descrevê-la fisicamente com cabelo rubio. Ela poderia ter dito também, el pelo rubio. Lembrando que pelo é cabelo, certo? Cabelo também é cabelo, certo? Rubio não é ruivo. Rubio é loiro. E como seria ruivo? Pele rojo. Então, com cabelo loiro e corto. Corto é ao contrário de largo. Corto é curto, largo é comprido. Tinha um tamanho mediano e os olhos marrones, outro color. E é muito amable, é uma pessoa muito amável, carinhosa e llena de luz para mim. Amei, está de parabéns. Beijos. E chegamos ao final da nossa aula, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, comentar aí embaixo, porque é onde a professora vê quem está acompanhando a aula. Já estão cansados de ouvir isso, né? Mas não podem esquecer que isso é muito, muito, muito importante. Gente, um abraço, cheio de saudade da professora e até semana que vem. Beijos!